Oi gente, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal. Hoje nós vamos dar uma pequena explicação, né? Vamos começar com essa explicação simples do que é o Ministério de Libertação e Restauração de Alma. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esse ministério não tem nada a ver com aquilo que é, nossa, uma porta no fundo da igreja, onde pessoas especiais se reúnem, porque lá eles lutam contra o inferno. Não é nada disso. Quem está passando essa ideia são as pessoas que destroem e mistificam este ministério. Essas pessoas precisam de libertação e precisam de cura de alma, que querem chamar para si a atenção. Nós, libertadores, realmente temos a consciência de que nós somos meros instrumentadores cirúrgicos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é quem cura, o Senhor Jesus é quem trata. Nós somos meros instrumentadores cirúrgicos. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo de Deus e sobrepujar a nossa carne. Por quê? Porque quando nós estamos trabalhando numa restauração de alma, é Jesus que fala para nós: corta aqui, põe um curativo aqui, espera que está doendo. É Ele que dá as ordens. E também gostaria de desmistificar aqui que diz em Romanos 8:1, que diz o seguinte, são dois versículos que quem é contra este ministério adora falar, que é, portanto, Romanos 8:1, que diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Realmente, mas se a pessoa acabou de se converter, ela não conhece Jesus, não tem entendimento dessa palavra, veio com a alma totalmente destruída do mundo, ela vai tomar posse dessa palavra? É como a palavra que está em Isaías, que ele levou sobre si todas as nossas pisaduras, mas nós continuamos a ficar doentes. Então a pessoa ela vem totalmente debilitada do mundo, e as pessoas querem que ela já seja sã de alma, ou seja, tudo ficou para trás. Infelizmente não é assim. Infelizmente, quando nós viemos para Jesus, nós viemos quebrados, nós viemos maltratados, nós viemos com a alma dolorida. E é isso que nós aprendemos. Temos que aprender a como acolher essas pessoas, como mostrar a ela como ela pode tomar posse de tudo que Jesus fez por ela. Porque nós precisamos ter a consciência que nada no mundo espiritual é automático. Nada no mundo espiritual é automático. Nem a salvação é automática. Você tem que ir lá, falar e crer com o seu coração. O perdão não é automático. Você tem que ir até a cruz e pedi-lo. Nada no mundo espiritual é automático. Você pode não ter nenhuma maldição porque você está em Cristo Jesus, mas se você não tiver esta consciência, não tiver consciência do sacrifício de que foi feito naquele madeiro, de nada adianta essa palavra na sua vida. É como diz aqui, eu escrevi uns pequenos trechos, eu vou lendo e vou explicando e assim por diante. A restauração de alma não é algo que recebemos automaticamente quando recebemos Jesus. É o que eu estava falando até agora. Como recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida.
nem é algo que recebemos quando somos batizados pelo Espírito Santo, pois ainda precisamos de um processo de restauração que atinja nossas feridas. Aceitar Jesus e ser batizado nas águas, ser batizado pelo Espírito Santo, isso é uma porta. Isso é uma porta de entrada para o começo da sua vida cristã, para o começo da sua cura, para o começo da sua salvação, para o começo de saber qual a sua missão, para que Deus te chamou e não chamou o seu vizinho. Isso é um começo. Também não vem por meio de reconhecer a nossa necessidade de precisar. Porque se nós tivéssemos um câncer, se tivéssemos a consciência de que temos um câncer, isso não nos cura. Isso não nos cura. Então não é também através de uma oração super, hiper poderosa daquele pastor super, hiper poderoso. Não, não é. A oração, ela é importante. Mas ela é algo a mais. A oração é indispensável. Mas como tudo, Deus nos chama para sermos coparticipantes. Não adianta você receber aquela oração forte, daquele pastor forte, da igreja forte, se você não receber aquilo aqui dentro, se a sua alma não estiver restaurada e você receber aquela oração. Correto? A restauração, prestem bem atenção nisso que eu vou ler. A restauração é experimentar Jesus, levando sobre si nossas feridas. A nossa alma tem que ser restaurada, para que nós possamos reconhecer isso. Estando conosco, Jesus, estando conosco no nosso momento de trauma, sentindo nossa dor. Por mais empatia que eu esteja, que eu tenha com você, enquanto eu estiver em aconselhamento, eu não vou sentir a sua dor como Jesus sente. Eu vou sim coparticipar da sua dor, porque Deus me colocou ali para ter uma empatia e coparticipar da dor, da sua dor, porque se eu não compreender a sua dor, eu não vou saber o que você está sentindo. Mas por mais que eu ouça o Espírito Santo de Deus, e tenha empatia, e seja solidário com a sua dor, ninguém vai sentir como Jesus sente, isso é impossível. Jesus, assumindo essas feridas, que, como ele disse em Isaías, nós precisamos saber que Jesus, nós temos que ter a consciência, nos protegendo, Jesus, no meio do ataque, como o justo, a quem pertence a vingança. Correto? Então, a restauração é isso, é experimentar isso em Jesus Cristo. Como eu disse, não é aquela porta secreta que está ali no fundo. Não. Isso não existe. A restauração também é revelar o perdão e a libertação de Deus. Você vai perceber que aqui você é coparticipante. Em tudo que eu estou falando, aqui você é coparticipante. E a pessoa que está ministrando a libertação e a cura, está ali ministrando em você a sua restauração de alma, está ali para te ajudar a ver Jesus. Tá? Por isso que eu falei que nós somos meros instrumentadores cirúrgicos do Senhor. Então nós estamos ali te ajudando, porque nós também estamos sendo curados enquanto nós curamos você. Nós também estamos sendo tratados enquanto nós levamos a palavra do Senhor até a sua alma, para que o seu espírito verdadeiramente seja liberto. A restauração é revelar o perdão e a libertação de Deus, para que você receba.
libertação das suas emoções angustiantes. Uma coisa que acontece muito, eu já vi inúmeros casos, a pessoa foi maltratada, foi castigada, sofreu abuso físico ou emocional de um pai. Até ela, quando ela ouve que Deus é pai, ela tem um outro. Como é que eu vou reconhecer nesse Deus que eu não vejo, um Deus amoroso, e o pai que eu vejo fez isso comigo? Vocês estão entendendo onde é trabalhado a restauração? Onde é trabalhado o discipulado, a libertação? Porque a libertação, meus caros, muita gente fala que é expulsar demônio e não é. Pode até acontecer de a pessoa vir de um mundo de feitiçaria e precisar de uma libertação e o demônio ser expulso. Mas não é isso. Isso chama-se ministério do sai-sai. Sai em nome de Jesus. O diabo vai sair, porque quem expulsa mesmo não é a pessoa, viu? Quem expulsa é Jesus. Sai por causa do nome de Jesus. Mas ele volta ele mais 7. Então aquilo que você vê na televisão, aquilo é palhaçada. Eu vou fazer isso. Tá certo? Aquilo é palhaçada. Aquilo é circo para pegar o seu dízimo. A restauração é libertação das barreiras e fraquezas que não conseguimos superar. Às vezes você tem um problema com pornografia. Às vezes você tem um problema Gente, a gente tem tanto problema, né? Fraquezas, vícios. E você precisa superar isso, mas você não vai superar isso. Por isso que você precisa ter consciência do que foi aquele sacrifício. Que quando Jesus falou, está consumado, telestai, ele realmente consumou. A restauração, libertação de Deus, liberação para renovar a intimidade com Deus e com os outros que havíamos perdido, podendo transmitir o mesmo para os outros que nos machucaram e abusaram de nós. Olha o tamanho dessa libertação. Quantas vezes nós já ouvimos pessoas que foram abusadas sexualmente pelo padrasto, pelo próprio pai, e foi capaz de perdoar? E você acha que este perdão realmente vem porque você recebeu o batismo no Espírito Santo ou recebeu o Senhor Jesus como Salvador? Você recebeu Jesus como Salvador para que ele viesse e morasse dentro de você e curasse a sua alma. E você pudesse caminhar tranquilamente e perdoar os que fizeram isso. Então cuidado com o que te falo. Tá? Eu vou começar a explicar agora, gente, o que é memória. O que é a nossa memória? Nós temos 3 tipos de memória. A memória sensorial, tá? Que é aquela de curta duração. Uma informação, vou pegar a Bíblia, ou vou tomar uma água. Como é que eu tomo água? A água está aqui, a minha Bíblia está aqui, o meu microfone está aqui. Isso é a nossa memória sensorial de curta duração. Tá? Temos também a memória de curto prazo, aquilo que nós usamos no trabalho. Poxa, eu preciso preencher essa planilha, preciso desenhar aquilo, preciso fazer aquele outro, preciso ler esse relatório. Essa é a memória de curto prazo.
A gente também conhece essa memória como memória operacional. Aquela que nos leva a trabalhar, a viver o nosso dia a dia. Tá? E temos, aqui é realmente onde o Senhor Jesus entra, que é a memória de longo prazo. Tá? Que essa memória de longo prazo, inclusive, é dividida em 3 tipos de memória. Que tem a memória explícita. Tá? Que o que é memória explícita? É o armazenamento consciente das informações, pessoas, lugares. Tá? Então, quando há 3 anos atrás você foi visitar uma pessoa XYZ num lugar XYZ. Então, isso você guardou. Tá? Tem a semântica, que compreende todos os conhecimentos gerais. Você vê o seguinte, são todos os conhecimentos gerais que nós temos ao longo da vida. Então, se você, que nem eu, aceitou Jesus com 40 anos, imagina todo o conhecimento que você trouxe, todas as pessoas que você... estão tudo na sua mente. Estão ali, formando a sua vida. E quando você tem dor, elas estão ali erigindo uma muralha de tijolo no seu coração e na sua alma, para que você se proteja e aquilo não venha mais a te ferir. Temos a memória episódica, tá? Que é as recordações ou acontecimentos com experiências de pessoas. Você vê que tudo isso forma uma memória de longo prazo. Tá? E tem a implícita, que é o armazenamento inconsciente das informações. É aquilo que às vezes te dói tanto que você guardou lá atrás. Você nem lembra, você apagou. A sua mente também tem isso. Então você imagina, você tem tudo isso dentro do seu cérebro, dentro da sua mente, dentro da sua lembrança, dentro da sua alma. Porque nós começamos a formar, né? Nós formamos a nossa visão que nós vamos ter do mundo até os 12 anos. E daí para frente são experiências, é que nem um ramo de uma árvore. Então você imagina guardar tudo isso e vir para Jesus que nem eu com 40 anos. E não adianta você ter lá, mas eu nasci no Evangelho. Não, você não nasceu no Evangelho. Isso não existe. Você pode ter nascido numa família que se diz evangélica, mas as suas experiências, as que vão formar a sua mente, vão ocorrer durante a sua vida. Ok? Essas são a memória. E agora eu vou explicar um pouco do que é corpo, alma e espírito. Tá? A nossa tricotomia, que nem eu li. Né? Que li no vídeo de apresentação. Que é o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Tem que ser apresentado imaculado diante do Senhor. O corpo é o lugar onde nós moramos neste mundo. É o nosso corpo, né? Sua função básica é ter contato com o mundo físico. Minha Bíblia, eu vou pegar o meu microfone, o meu copo d'água, vou beber água. Eu não posso fazer isso no espírito, né? Porque se eu fizer isso no espírito, a hora que eu pegar, eu não consigo pegar o copo. Né? Em Eclesiastes 3:20 diz que não só o homem, isso é interessante, diz que não só o homem, mas todo ser vivo foi feito do pó da terra. Curiosamente, essa é uma primeira curiosidade que eu vou trazer para vocês. Curiosamente, a composição orgânica de todos os seres vivos é o seguinte: 72% de água, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 5% de nitrogênio e 35% de pelo menos 15 elementos.
que a mesma composição orgânica da Terra. Interessante isso, né? Então, esse é o nosso corpo. Aí nós temos a nossa alma. Mas eu vou primeiro falar do nosso espírito. Porque a alma eu quero dar um pouco mais de atenção, porque esse é o nosso intuito aqui. O espírito é o corpo espiritual, é a parte que possui ligação com as coisas espirituais, ou com o mundo espiritual que leva o cristão à presença de Deus. Tá? Quando o véu se rasgou, o nosso espírito se religou ao Espírito de Deus, porque o espírito estava morto e reviveu através do sacrifício do Senhor Jesus. Correto? Ele representa a natureza maior do homem, que rege de modo elevado o caráter do homem. Isso nós podemos ver nos frutos do Espírito de Gálatas 5. Tá? O Espírito procura reger o homem segundo o caráter de Deus. Nós vamos ser segundo o caráter, reger, ou seja, futuro. Nós caminhamos em direção a, tá? Tentando transformá-lo a sua vida a cada dia na verdadeira imagem e semelhança do Senhor. A fim do quê? A fim de podermos cumprir a nossa missão. Deus, quando nos chamou, Ele nos chamou para algo. Tá? Por mais hoje que você esteja sentado num banco, saiba que você tem uma missão. Deus não te chamou para sentar no banco. Porque Deus trabalha no seguinte: Ele não faz a Josefa, aos Elesteu. Aí Ele fez, formou e diz o seguinte: o que eu vou fazer com ele agora? Ele está salvo. Acho que eu vou usar ele aqui, vamos ver se dá certo. Não. Deus trabalha da seguinte maneira: eu tenho isso aqui para ser cumprido. Eu tenho essa missão. Acho que eu vou fazer a Josefa, vou fazer os Elesteu para cumprir esta missão. É assim que Deus trabalha. E agora vamos à nossa última parte desse vídeo de hoje, que é falar sobre a alma. A alma e suas 3 categorias, que é onde esse vídeo realmente ele vai. Tá? Nós temos 3 categorias: a alma eterna, dádiva de Deus, para que o homem, para o homem, quando Deus soprou nas nossas narinas, na narina de Adão, indica essa alma eterna, ela indica especificamente uma alma diferenciada. O corpo espiritual que Deus soprou no homem. Tá? Essa é a nossa alma eterna. A nossa alma biológica. Todo ser vivo possui uma alma biológica. Todo ser vivo, porque na palavra fala que os animais também têm alma. Em Provérbios está escrito que o justo se preocupa com a alma dos animais. E vários outros versículos falam sobre a alma dos animais, sobre o sacrifício dos animais, sobre o sangue dos animais. Em Levítico está escrito para os não judiarem dos animais durante os sacrifícios. Então, o justo, esse é um dos versículos que eu mais gosto de Provérbios, que diz que o justo se preocupa com a alma dos animais. Então, todo ser vivo tem a sua alma biológica. Ela diz respeito às emoções em todo sentido científico. Inclusive eu anotei aqui, em Levítico 17, de 13 a 14. A alma de um animal está no seu sangue. A alma biológica também se encontra no homem e é relativa ao corpo.
E agora chegamos ao nosso foco, a alma como sentimento. É o termo "a minha alma se alegra", que Davi fala, ou "a minha alma secou os meus ossos". Pode ser sentimento de alegria ou mesmo de tristeza. E a categoria da alma mais destacada nas Escrituras é a alma eterna. É daí que nós vamos falar no segundo vídeo em diante. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Quinta-feira que vem nós vamos estar falando mais sobre esta alma e mais alguns assuntos. Se você gostou, comente, coloca o sininho para lembrar quinta-feira que vem. Se você conhece alguém que precisa de ouvir essa palavra, que já aceitou Jesus, mas está ainda nos primeiros passos e tem que tomar certas consciências do sacrifício de Jesus, passa para ela, compartilhe, tá? E obrigado, tá bom? Até quinta-feira que vem.